Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa. Tem alguém a primeira vez aqui? Não. Não, né? Todo mundo já conhece. Bom, gente, vamos fazer uma leitura aqui para a harmonização, antes de a gente começar a palestra. César escolheu aqui uma leitura bem a calhar para o tema de hoje também. A caminho. O livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, tá? Do irmão José. A caminho, não retrocedas. Não te desvies da senda. Não estaciones à margem, lamentando. Nem te distraias em excesso, olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda a estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queirais que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. O caminho, passo a passo, segue adiante. Bom, mensagem mais uma vez, essa mensagem falando sobre perseverança, falando sobre a ajuda que a gente pode sempre, apesar da nossa situação, a gente sempre pode ter um sorriso, uma palavra para quem precisa. Vamos agora fazer uma oração para a gente iniciar o nosso trabalho de hoje. Né? Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Jesus, irmão e mestre, Mãe, Maria de Nazaré, todos os mentores dessa casa, obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui. Obrigado, mais uma vez, por estarmos aqui nessa casa de acolhimento, de amor, onde teremos as lições que não só vamos ouvir, vamos levar para a nossa vida e vamos principalmente praticá-las. Obrigado, Senhor, que traga luz, saúde, paz para nossas vidas, para todos os nossos amados, para a nossa casa. E assim, Deus, humildemente, pedimos a sua permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando juntos graças a Deus. Gente, vamos então iniciar a palestra de hoje com o nosso irmão César. D'Ambrosio ou D'Ambrosio? D'Ambrosio. Nosso amigo César, que vai fazer a palestra para a gente hoje de manhã, tá? Uma ótima palestra para todos nós. Bom dia. Não uma palestra, uma conversa, né? Bom, eu Vou falar algo. Eu falo muito alto. Caminho da Luz, ou A Caminho da Luz. Vocês conhecem essa obra de Emmanuel, citada ao Chico? É muito linda essa obra, ele fala da formação da Terra, de todo o envolvimento de grandes espíritos pela direção de Jesus, desde a conformação da Terra até todos os processos que vão findar aonde estamos nós hoje. Ou seja, ali Emmanuel retrata o envolvimento de muitos espíritos para que contribuíram exatamente para as condições que nós temos hoje de caminhar para a luz. Então, o Espiritismo nos mostra essa ascensão que viemos da simplicidade e da ignorância total. Ou seja, viemos do nada, quase do nada, do muito simples. Mas vamos para a perfeição e para a luz completa. Este ano nós estamos no CECAL, que é o Centro Espírita Caminho da Luz, completando 21 anos. E esta semana a gente fez 1 ano desta sede, dessa grande conquista, unida pelo trabalho, pela dedicação e pelo amor
de infinitos trabalhadores de todos os planos aqui do plano espiritual, e com muita dedicação, com muita mão dada, com lágrimas, é bem verdade, se construíram essas paredes e esse espaço. E a gente quer falar um pouquinho, então, sobre isso. O que é caminhar no rumo dessa luz? O que é caminhar? Na mensagem que o Aloysio trouxe, caminho a caminho, que a gente não desista, que a gente perceba quem está ao nosso lado, que a gente olhe para as condições e mesmo para as dificuldades que se nos apresentam e as vençamos, e as enfrentemos. Caminhar no rumo dessa luz também nos pede que luz é essa? Que luz buscamos? Mas caminhar é o verbo da vida. É o ir à frente, o ir além. Encontrar razão para a minha fé. Já não nos cabe mais aceitar tão somente palavras vazias, ou tão somente imposições, as quais não podemos pensar, ter lógica, ter razão. A nossa fé, ela é uma potência máxima dentro, um atributo do Espírito. E através dela, Jesus nos afirma que podemos fazer milagres. E fazemos, tanta vez, milagres de cabeça para baixo, costumo brincar com essa expressão, porque muitas vezes colocamos a nossa fé no medo, na tristeza, na insegurança. Mas quando a nossa fé ela tem o atributo da razão, da lógica, da sensatez, essa fé é indestrutível. Essa fé é inabalável. E ela pode mesmo encarar a razão em qualquer tempo da humanidade, já nos afirma Allan Kardec. Então, caminhar no rumo dessa luz, buscando a razão da nossa fé, na verdade, a gente vai buscando a luz dessa guia, né, de Jesus, seguindo os seus passos, seguindo os seus exemplos, muito mais do que as suas palavras, o seu exemplo vivo. Jesus vive o perdão, Jesus vive o amor, Jesus demonstra a caridade, com alegria, com vivacidade, com vitalidade, de verdade. Jesus é a própria verdade do amor. E ele simplesmente vive essa luz. Seguindo os seus passos, nós rumamos, nós caminhamos para essa luz. E a gente tem ainda um consolador que Jesus mesmo prometeu, que é o Espiritismo. E através das orientações de Allan Kardec, esse grande e dedicado irmão, nós temos aí, mais do que um upgrade do cristianismo, a gente tem a compreensão do mundo espiritual. A gente tem a compreensão que não nascemos apenas nessa encarnação, nessa existência, que nós estamos vindo de muitas e muitas outras encarnações passadas. E que a estrada que percorremos hoje é a mesma da qual viemos caminhando há muito tempo. E que se pedras existem no nosso caminho de hoje, muitas vezes elas foram lançadas do nosso passado para cá. E através da doutrina espírita, a gente vai compreendendo melhor a causa das consequências de que padecemos muitas vezes hoje. Então, através de toda a obra do Pentateuco e de toda a filosofia que Allan Kardec imprime no Espiritismo, a gente tem um apoio que nos traz exatamente a razão para a nossa fé, a sensatez. Kardec nunca foi um religioso, mas conhece os efeitos dos espíritos, as manifestações,
pela sua ciência. E pela sua ciência, pelos seus métodos, ele descreve o que acontecia naquela época. Na verdade da doutrina, essa frase traz verdade em letra maiúscula, porque o espírito que se manifesta para a codificação espírita, quando inquirido por Kardec, como posso chamá-lo? Ele diz apenas, chame-me verdade, estarei convosco tais e tais tempos, tais e tais horas, né? Para responder a tudo, né, o que você trouxer. Então, esse Espírito que Jesus anunciava há 2000 anos, chega e se intitula verdade. E Jesus dizia ainda, estarei convosco, né, quando ele anuncia o Consolador prometido. E ninguém poderá destruir essa lei, esse amor e essa mensagem. Então, na verdade da doutrina, a gente entende e compreende que esse espírito, ou esses espíritos que estão sob o guarda-chuva desse nome, verdade, eles representam trabalhadores do bem, trabalhadores do amor. Assim como Emmanuel nos fala de trabalhadores puros que trabalham na construção da física da Terra, na preparação de todo o orbe, aqui nessa obra, também, no advento do Espiritismo, grandes espíritos se dedicam a trazer a mensagem divina. Então, através disso, como falamos, o Espiritismo vai nos ensinando, né? Kardec vai inquirindo aos espíritos e as mensagens vão chegando aqui, ali, no outro lado do mundo, uma carta que vem daqui, de lá. E toda a soma dessas mensagens vão sendo configuradas, vão sendo recebidas, estudadas à exaustão. E Kardec, então, vai apresentando e construindo a obra que é o Espiritismo. Para quem não estudou ainda, o Espiritismo é muito mais do que o passe à água fluidificada, é muito mais do que a palestra. A construção da doutrina espírita é um tratado que traz um conhecimento absurdo e lógico. Não podemos inverter a ordem das obras ou as linhas de um mesmo livro. Elas têm uma sequência, uma construção perfeita, uma depois da outra. E nos trazem, nos elucidam de uma maneira simples, mas magnífica. Tudo aquilo que nos ditam os Espíritos pela orientação de Jesus. E o Espiritismo nos ensina e nos mostra o que Jesus já nos explicou. O que o Cristo já nos falou por parábolas há tanto tempo. O que ele demonstrou nas suas atitudes, no seu caminhar, no seu olhar. A perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, quando falava a Pedro. A amar o nosso inimigo, como a nós mesmos. Geralmente a gente pensa, amar o inimigo é difícil, mas amar a nós mesmos a gente nem cogita. A gente nem presta muita atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre meu ego, sobre meu egoísmo, sobre meu orgulho, sobre minha vaidade. Então, o Espiritismo nos mostra, nos atualiza, nos relembra o que Jesus, que o Cristo já nos explicou. E nos traz aí a razão do sofrimento. Aquelas pedras que jogamos no caminho, no caminhar de outras vidas. A razão do sofrimento, como resgate, como uma tarefa a ser feita aqui, como uma provação, como uma missão, quando bem superadas os resgates,
e as provações. Então, nessa construção toda que somos nós vamos entendendo um pouquinho que o Espiritismo vai nos mostrando isso. A razão do sofrimento, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, e esse propósito é divino, é de elevação, é de construção. Nos fala também do valor dos sentimentos. O valor e o peso dos sentimentos. E entendamos sentimentos não só como os bons, mas também como os maus. E os prejuízos que causam tais sentimentos maus. Porque esses sentimentos, quando vibrados, exercidos no mal, vão ter razão de sofrimentos futuros. Então é preciso compreender, e a doutrina nos mostra muito bem, que somos os responsáveis pelo nosso hoje. Somos a causa do nosso hoje. Reclamamos da sombra que nos persegue e queremos que alguém jogue luz sobre ela. Mas essa sombra somente irá sumir quando nós nos fizermos luz. Do coração para fora. Os sentimentos têm um valor transformador na vida. E são eles que fazem modificar as moléculas da água que a gente traz aqui para fluidificar. São os sentimentos da fé, do amor, que geram a paz, que geram a alegria, que até derrubam garrafinhas. Para que a gente preste atenção exatamente nessa mensagem. O que faz os nossos sentimentos? Aquele que tem amor, ele atrai pessoas. Ele tem um olhar brilhante. Ele faz bem ao espaço onde ocupa. Aquele que vibra mal, causa repelência, dá arrepios. E os sentimentos, mais do que causar coisas fora, causa coisas dentro, boas ou más. A saúde vem do equilíbrio dos sentimentos, da manutenção dos nossos sentimentos bons. E do controle, orai e vigiai. Vigiai, que maus pensamentos polulam o nosso pensamento e o nosso coração. Porque em nos percebendo, e a nossa consciência é a mestra, que vai definir o que é bom e o que é mal, conseguimos restabelecer o equilíbrio, tanto físico, quanto psíquico, quanto espiritual. O Espiritismo nos fala de onde a gente vem e para onde a gente vai. Alguém sabe de onde está vindo? Algumas pessoas falam em regressão, saber quem foi no passado, e tomara que tenha sido um rei, tomara que tenha sido... Eu sei que eu fui bobo da corte. Hoje, claro. Eu fiz muita bobagem antes. Mas, mais importante do que saber o que a gente foi no passado, e é importante, não saber talvez por aqui, mas pelo coração, sentir, é saber para onde a gente vai. O que estamos fazendo com tudo que sabemos, com tudo que o Espiritismo nos traz, com tudo que o cristianismo nos apresenta, que o amor de Jesus nos apresenta. Para onde a gente vai? O Espiritismo nos mostra o caminho. E exatamente esse caminho de luz tem lá no horizonte Jesus como guia, como o sol das almas. Então ele nos mostra de onde a gente está vindo. O nosso passado às vezes é detoso, mas também nos apresenta um futuro, um novo tempo, para onde todos nós rumamos. Vida após vida, renascer. O que é renascer? Alguém se arrisca a dizer? Enquanto eu tomo um gole de água, essa aqui já foi benzida, né? O que é renascer? Viver novamente. Viver novamente. Uma outra vida? Um outro tempo? Renascer
a gente pode ter como a compreensão de que eu fui José, agora eu sou César, amanhã serei Pedro. Né? Renascer em com outra identidade, outra personalidade. Mas, em verdade, vida é uma só. Renascer é se reinventar, é respirar de novo dentro de mim mesmo, com uma compreensão maior. E muitas serão as vezes que precisaremos renascer nesta vida, após um desafio muito grande, após uma perda, após uma tristeza. Renascer significa, quando alguém que amamos parte, nós temos a coragem de respirar de novo, de renascer na própria vida, de retomar as rédeas do nosso destino, de acreditar de novo no sorriso, na alegria e no amor. De acreditar na vida desse que se despoja do seu corpo físico, mas que continua vibrando num mundo maior do que este. Renascer sempre, já nos diz Kardec. Sempre o mesmo sol, novas manhãs. Somos pequenos sóis, não com a magnitude de Jesus ainda, mas somos estrelas criadas por Deus. Somos vida criada por Deus. Novas manhãs significam novas existências, mas o sol é o mesmo. A vida é a mesma. Sempre o mesmo sol. Cada um de nós é um sol. Sinta vibrando esse sol no teu peito. E saiba que já iluminaste o teu passado, ilumina o teu presente, iluminarás ainda mais o teu futuro. Com isso, a minha alma, entendendo isso, a alma pode compreender, pode entender que todas as estrelas são irmãs. Que todos nós viemos da fonte geradora de toda a luz, de todo o amor, de toda a vida que é Deus. Todos nós somos estrelas criadas por Deus. E o que faz uma estrela ante a outra? Elas não se apagam mutuamente, elas se iluminam mutuamente. Duas estrelas frente a frente, ou lado a lado, uma lança sua luz sobre a outra. E a hora que compreendermos isso, talvez dê um destino diferente ao nosso amor, que é a luz que há em nós. Será o nosso amor iluminando o outro amor que vem. Às vezes esse amor está mais forte, esse está mais frágil. Esse aqui alimenta esse. Porque haverá tempos, na razão dos sofrimentos, em que esse estará mais forte e vai iluminar este. Vida é oportunidade. Oportunidade de quê? O grande propósito da vida qual é? Sermos felizes? O que é felicidade? Ah, não dá para ser espírita sem filosofar? Não. Tem que pensar, tem que sentir, tem que compreender, tem que dominar o que compreende. Tem que ser o que se quer. Não basta ter. Tem que ser, tem que vibrar. Vida é oportunidade de crescimento, de aprendizado. Vida é oportunidade de perdão, muitas vezes. De alegria e de felicidade também. Vida é oportunidade de progresso infinito. Renascer, como falamos há pouco, antes de tudo, e principalmente nesse tempo, é uma necessidade que temos. Não conseguimos ser anjos ainda, só porque queremos ser. Há necessidade de sermos humanos, até que sejamos bons humanos,
melhores humanos, até que passemos a um estágio superior. É uma necessidade da vida, o renascimento. Tantas vezes quantas forem necessárias. Muitos dizem, essa é a minha última encarnação, eu não volto mais. Alguém tem que avisar esse cidadão, essa criatura, que a gente está repetindo de ano faz tempo. Mas que mesmo repetir de ano é bom, que a gente encontra colegas que a gente ama, a gente vai aprendendo, vai crescendo juntos. No amor de Deus, mesmo as oportunidades que a gente fracassa, as oportunidades que nos são oferecidas, ainda assim nos é dada com muito amor e muito carinho. E pelos renascimentos, a gente vai aprendendo a educar exatamente os sentimentos. A transformar aquilo que antes era egoísmo, era posse, que fazia um mal para o outro, para ter, para possuir. A gente vai aprendendo que se todas as estrelas são irmãs, eu não devo jogar a minha sombra em quem me joga sombra, mas sim eu devo jogar a minha luz sobre a outra luz. Por menor que seja a potência dessas luzes. Educar os nossos sentimentos é reconhecer aquilo que já não cabe mais. A raiva, a angústia, a inveja, a tristeza, a maldade, isso já não nos serve mais. Já nos diz Paulo, quando eu era criança, eu me entretia com os brinquedos de criança. Hoje eu olho face a face no espelho da vida. E esses brinquedos já não me alegram mais. Os sentimentos pequenos vão, a pouco e pouco, deixando de ter utilidade. Vamos educando os nossos sentimentos. E vida após vida, nós vamos melhorando. Vamos vencendo, então, nos sentimentos, o medo e a dor. E não nos vencemos se não compreendemos a sua causa. O motivo por que eles nos assolam. Vamos educando os sentimentos, criando coragem. E aí, vencendo o medo. E vencendo as nossas dores. Com coragem, com ânimo, com querer. A dúvida, a incerteza e a ilusão. A dúvida nós vamos sanando com a razão, com o pensamento e com a lógica. As incertezas com as experiências que temos na vida, com as comprovações que o amor nos traz. E as ilusões, as paixões todas que nos chamam a atenção, que nos roubam, às vezes, do tempo, da própria consciência. Vamos entendendo que todas elas, por mais loucas e por mais potentes que sejam, todas elas passam. Todas elas têm um período de validade. Devemos aprender com elas. Mas todas as paixões passam, são desafios. E o que permanece sempre é o amor. Compreendendo o bem e a lei do amor. O bem e a lei do amor é tão somente a vida que Jesus vive entre nós e que nos apresenta. A importância do perdão. Como é preciso desintoxicar a alma dos lixos emocionais que guardamos, às vezes, por muito tempo. Como é preciso tirar esses lixinhos de cima da luz que é a nossa vida criada por Deus. E o perdão tem esse poder de tirar a tristeza, sabe, aquele ofendimento, aquela coisa que ficou lá, aquela mágoa. Mágoa já quer dizer má água, né? Uma água ruim. Tirar isso do coração e colocar algo bom. E vamos indo do orgulho de só eu tenho a razão, só eu tenho a força, só eu tenho o poder, à humildade. O orgulho não se eleva. O orgulho é pesado. A humildade
como aquele que nasce numa manjedoura entre os animais, o maior espírito, o mais evoluído que conhecemos. Escolhe nascer exatamente da maneira mais humilde, mais simples na terra daquele tempo. E a sua luz brilha muito mais do que o ouro, porque a sua luz advém do seu amor. E amor e humildade andam juntos. O amor é humilde, é simples. Vamos vindo do orgulho para a humildade. Vamos vindo do egoísmo, da estrada antiga, para a caridade, nessa ou na estrada próxima do futuro. E a caridade o que é? Já não é uma estrela sombreada que vai roubar a luz da outra luminosa. Isso é egoísmo. Caridade é a estrela luminosa se derramar sobre a estrela sombreada, sobre o irmão carente, sobre o irmão doente, e mesmo sobre o irmão mau. Porque nós somos estrelas fraquinhas e às vezes escuras. E quanto pedimos em nossas orações que estrelas gigantes de amor, que espíritos gigantes de amor derramem sobre nós a luz do seu amor. Estamos vindo do egoísmo, mas vamos para a caridade. Vamos vendo que virtude não é um dom. Deus faz o Aloísio bom, né? Deus faz a vida querida, Deus faz o César uma peste. Tá rindo? Vou interpretar. Não, deixa assim. A gente vai vendo que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, mas a todos dá oportunidade sagrada. Dá vida, dá o tempo, dá o espaço, põe milhares de estrelinhas ao redor da gente para nos iluminar e para trocar essa luz. A gente vai vendo que, quando ele sabe tocar violão, mas ele já tocava antigamente. Alaúde, talvez, né? Agora, ele tem essa atração pela música, pelos instrumentos, porque já não é um dom que Deus lhe favorece somente a ele, mas uma conquista do seu espírito. O dom da vida, esse sim vem de Deus. O dom do tempo, da luz, esse sim vem de Deus. As virtudes vão conquistando uma a uma. E estudando o Evangelho, essa obra que Kardec nos traz, na tradução do cristianismo, a gente vai transformando aquele homem velho, mais embrutecido, mais egoísta, mais orgulhoso, em um novo ser justo, mais justo e bom. Muitos já passaram por aqui, muitas estrelinhas já passaram por aqui. Quando alguém parte desse orbe, a gente diz para as crianças, virou uma estrelinha do céu, né? E, em verdade, essa é uma analogia, é uma figura de imagem que a gente está usando bastante, principalmente agora aqui. Somos estrelas e continuamos estrelas, né? Nessa vida e na vida além dessa vida. Na continuidade, na propagação, na ampliação, na verdade, da vida no mundo espiritual. Então, a gente tem muita gratidão a essas muitas estrelas que fundaram essa casa, que estiveram aqui com o seu trabalho, com suas lágrimas, construindo muito mais do que esse nome, Centro Espírita Caminho da Luz. Construíram a egrégora dessa casa com o seu amor, com a sua fé. Outros tantos, ainda na parte espiritual, regendo e coordenando os trabalhos dessa casa, por puro amor. Mas o nosso compromisso é saber que muitos outros ainda virão. E é por isso que estamos aqui. É por isso que precisamos bem compreender o Evangelho, transformar o homem velho para receber o espírito novo que aqui chega. As novas estrelinhas
que vão se aproximando dessa concentração, dessa constelação, que vai se transformando numa galáxia. Caminhar na luz e progredir, esse é o desafio da vida. Caminhar na orientação e progredir para Jesus, para a luz, para o que ele representa, o amor, a paz, o bem. Passo a passo, dizia também já na mensagem, juntos como irmãos, lado a lado, nenhum à frente, nenhum atrás, todos lado a lado, por sermos filhos da mesma luz, irmãos em verdade, irmãos em luz, irmãos em Deus, irmãos em vida. Passo a passo, dificuldade a dificuldade, desafio a desafio, mas de mãos dadas, se um tropeça, os dois do lado seguram. E como nos segura essa casa? Como nos mantém em pé? Cada um, no íntimo de sua alma, sabe da importância de um abraço, de um olhar, de uma prece, de um raio de luz que parte de uma estrela desse grupo na direção de hoje. Da simplicidade e da ignorância de que viemos lá do passado, lá do começo, do átomo, do carbono, até a formação do carvão, desse carvão se transformando pela pressão atmosférica, pelas condições climáticas, num diamante, do homem bruto ao ser angelical. Não há como sair do átomo ao anjo sem cruzar essa estrada infinita, essa estrada longínqua do passado até no estado angelical. E no estado angelical não se encerra essa estrada, ela é infinita. É sempre mais luz, é sempre mais amor, é sempre mais alegria, mais felicidade. Do homem bruto ao ser angelical, esse tem sido o caminho que estamos trilhando. Dos antigos instintos, das primeiras sensações, das primeiras emoções, dos instintos, a gente vai vindo para a inteligência, desenvolvendo a inteligência. Com sensações, com emoções, com sentimentos, com instintos, com inteligência, vamos, depois disso, despertando para uma consciência. Uma consciência que regula, que compreende todas essas virtudes, que estamos conquistando, e não foram dons doados por Deus, mas permitidos que a gente conquistasse. Vamos despertando essa consciência cada vez maior. E com ciência e com fé, vamos vencendo o mal. Com experimentos, com provações. E Kardec nos traz a ciência. Estudar o espiritismo é compreender bem isso. É muito mais do que o fenômeno. É ter consciência, ter ciência, ter conhecimento absoluto sobre aquilo em que acreditamos. E com fé, essa potência que desvenda todos os mistérios, que se sobrepõe a todas as dificuldades e que nos eleva ao infinito. Com a certeza da ciência e com a fé que nos eleva a Deus, ao infinito, vamos vencendo o mal que ainda permanece. No fecal, nós todos somos um. Esse é o nosso slogan. Todos nós somos estrelas, uma iluminando a outra. Porque no leme dessa nau, dessa casa, no propósito dessa casa, está o Mestre Jesus. Caminhamos para a luz, que é Jesus. Juntos, todos nós podemos mais.
Juntos nós somos mais fortes. Falamos antes do carvão, numa grande fogueira, a gente vai ver que o sopé tem muito carvão incandescente, aceso, vivo, vibrante, quente. Se sacarmos uma dessas pedras, colocarmos ao lado, ela vai continuar quente, vai esfriando, 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 até ser de novo um elemento escuro, frio, sem vida. Mas basta que o coloquemos de volta no grupo das outras pedras quentes, e ela se reacende, ela se reanima. E assim somos nós. Às vezes nos afastamos, nos apequenamos, nos encolhemos e esfriamos. Mas nos basta nos aproximar dessas estrelas, desses irmãos, dentro dessa casa, dessa fogueira de luz e de calor, que reaquecemos o nosso coração, que renasce o nosso ânimo. E quando juntos compreendemos isso, caminhamos no rumo dessa luz, dessa mesma luz. Vamos caminhar no rumo dessa luz, Luiz? Vamos. Todo mundo entendeu? Você tem a obrigação de nos explicar agora, de nos convencer. Eu acho que eu não vou conseguir aqui. Então, Você tem ela completa aí? Tem. Só cantar junto? Bota aí. Isso que eu estou... Gente, para vocês saberem, essa que nós assistimos aqui agora é da autoria de César, é o hino do Secal. Tá? É o que a gente vai cantar para vocês agora. É da autoria da casa, na verdade, né? Da autoria do escritor do César. Pronto. Melhorou? Da casa. E como a gente está fazendo essa comemoração, né? Dos 21 anos, já um ano dessa casa, achei conveniente a gente falar um pouquinho sobre ela. Bom? Caminhar no rumo dessa luz e encontrar razão para minha fé. Vou seguindo os passos de Jesus e as orientações de Allan Kardec. Na verdade da doutrina, o Espiritismo ensina o que o Cristo já nos explicou. A razão do sofrimento, o valor do sentimento, de onde vim e para onde vou. Vida após vida renascer, sempre o mesmo sol, novas manhãs. Minha alma pode entender, todas as estrelas são irmãs. Vida é oportunidade, renascer necessidade, tantas vezes quanto precisar. E pelos renascimentos, educar os sentimentos, vida após vida melhorar. Vou vencendo o medo e a dor, dúvida
a incerteza e ilusão, compreendendo bem a lei do amor e a importância do perdão, do orgulho à humildade, do egoísmo à caridade. Vejo que virtude não é dom. No estudo do Evangelho, transformando o homem velho em um novo ser justo e bom. Muitos já passarão por aqui, muitos outros ainda virão. Caminhar na luz e progredir, passo a passo juntos como irmãos. Do simples ignorante, do átomo ao carvão diamante, do homem bruto ao ser angelical, do instinto à inteligência, despertando a consciência, consciência e fé, vencer o mal. No secal nós todos somos pois no leme está Mestre Jesus. Juntos todos nós podemos mais caminhar no rumo dessa